Olá, jovens! Mais uma aula com o Andrezão. Nós vamos começar com as propriedades periódicas, parte 2. Energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade. Isso é o que está no material de vocês. Eu vou fazer um acréscimo e vou colocar aí também densidade e ponto de fusão a mais. Tudo bem? Então, bora lá. Dentro das propriedades periódicas, nós temos a energia de ionização. Quanto menor o átomo, mais difícil de retirar o elétron, pois mais próximo o elétron estará do núcleo. Então, nós temos aqui dois átomos. Essa é a distância. Energia de ionização é a energia necessária para eu retirar esse elétron. Agora, qual dos dois casos vai ser mais fácil de eu retirar o elétron? Quando está próximo, que é aqui, quando ele está próximo, ou quando ele está afastado? Vamos ver. Maior a proximidade, mais difícil de arrancar o elétron. Por quê? A carga positiva atrai com mais intensidade a carga negativa. Então, eu vou fazer o puxão nos dois casos. Foi bem mais difícil de arrancar o elétron quando o átomo é menor. Então, quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Eu preciso de mais energia para arrancar esse elétron do átomo, porque o elétron está próximo do núcleo, elétron negativo, núcleo positivo. Quanto menor o átomo, mais forte é essa atração. Por isso, quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Então, chama-se potencial ou energia de ionização a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Essa energia é, em geral, expressa em eletronvolt. Na prática, o mais importante a ser considerado é o primeiro potencial de ionização. Isso é a energia necessária para arrancar esse elétron da camada mais externa do átomo. O primeiro potencial de ionização aumenta conforme o esquema da tabela abaixo. Quanto mais para a direita e quanto mais para cima, sendo o hélio o que tem a maior energia de ionização. Aqui é o valor de 1 eletronvolt. Alguns exercícios no vestibular pode trazer na forma de joules. Então, 1 eletronvolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. De novo, quanto menor o átomo, mais difícil de arrancar o elétron. Quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Como vimos anteriormente, a primeira energia de ionização de um átomo é a energia necessária absorvida, é o que a gente precisa fornecer para ele, o quanto que o átomo precisa absorver, para retirar o elétron da ligação mais frouxa, da parte mais externa do átomo, quando ele está isolado, no estado gasoso. Essa energia necessária para arrancar o segundo elétron é chamada de energia de ionização, ou melhor, segunda energia de ionização. Então, a segunda energia de ionização é sempre maior do que a primeira energia de ionização. Aqui tem um exemplo. O sódio zero, esse zero aí significa sódio natural, em estado sólido, ele não é um cátion ainda. Eu consigo fornecer energia para ele, arrancar o elétron virando sódio mais. Eu posso pegar esse cátion, sódio mais, e aplicar uma nova energia e arrancar mais um elétron. Aí ele vira o cátion sódio 2+. E se vocês entenderem o conceito de tamanho, de raio atômico, o sódio mais ele é menor. Então é mais difícil de arrancar o elétron. Por isso a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Este gráfico aqui exemplifica algo muito interessante. Eu peguei o enxofre. Nós vamos começar a retirar os elétrons lá da camada mais externa. Na distribuição eletrônica está em vermelho. Então eu tenho 6 elétrons para serem retirados. Eu consigo retirar esses 6 elétrons gastando uma quantidade de energia. Vamos lá olhar no gráfico. Aqui, um elétron. O segundo elétron que eu vou retirar precisa de um pouco mais de energia. O terceiro de um pouco mais. O quarto um pouco mais.
o quinto um pouco mais, o sexto um pouco mais. Acabou a terceira camada. Para eu conseguir retirar elétrons da próxima camada, da segunda camada, eu tenho um salto muito grande de energia. Essa diferença de energia nos mostra que nós trocamos de nível, tá? Aí eu faço o quê? Retiro de novo os elétrons. Ó, retirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons que estavam na segunda camada. Se eu for tentar tirar os elétrons da primeira camada, sobe drasticamente a quantidade de energia. Na verdade, extrapola os dados aqui no gráfico. Para vocês terem ideia, passa de 300 mil, tá? E o gráfico só vai até 80. Então, toda vez que tem esse salto muito grande de energia, significa que acabaram os elétrons daquela camada. Então, eu tive que trocar de camada. A próxima camada é mais próxima do núcleo, portanto, mais difícil de tirar. Ok? Então, através das energias de ionização, eu consigo observar quantos elétrons o átomo tem na camada de valência. Nesse caso, se eu fosse analisar apenas o gráfico, sem saber que é o enxofre, só vou analisar o gráfico, eu tenho 6 elétrons sendo retirados sem muitas variações de energia. De repente, o sétimo elétron, uma variação muito grande de energia. Então eu posso afirmar que essa variação ocorreu porque eu mudei de camada. Então eu tinha 6 elétrons na camada de valência, e eu sei que acabaram os elétrons porque teve um salto grande, significa que eu já acabei os elétrons da última camada e entrei numa camada mais interna. Esse daqui são dados semelhantes ao do gráfico, só que agora na forma de tabela. Vamos pegar, por exemplo, ó, o alumínio, que ele está aqui. Tá bom? O alumínio. Ele está na família 3A. Portanto, 3 valores de energia de ionização do alumínio devem ser próximos. 578, 1820, 2750. Acabaram os 3 elétrons que ele tinha na camada de valência. Então, se eu for arrancar um outro elétron, o valor já foi para 11.600. Teve um salto muito grande. Significa que eu mudei de camada. Significa que o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Tá? É isso, a gente pode brincar, por exemplo, com o fósforo. Também, ó. Tirei um elétron da última camada. 2, 3, 4, 5. O próximo elétron para retirar, o valor vai de 6.000 para 22.000. Teve um salto muito grande de novo. Significa que antes desse salto eram os elétrons que eu tinha na camada de valência. 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto tem um salto muito grande, significa que mudou de camada. Significa que na camada anterior eu tinha 5 elétrons. Então eu posso estudar o número de elétrons da camada de valência de acordo com os valores da energia de ionização. Toda vez que tiver um salto muito grande, significa que eu mudei de camada. Informação importante para a resolução de 2 exercícios da tarefa, hein? Agora, ó, um exercício para a gente testar o nosso conhecimento. Coloque os átomos em ordem crescente dos potenciais de ionização e justifique. Lembrando, potencial de ionização é a mesma coisa que energia de ionização. É a energia necessária para arrancar o elétron da camada mais externa do átomo. Quanto menor o átomo, mais difícil de arrancar o elétron. Portanto, quanto menor o átomo, maior é a energia de ionização. Lembrando que o hélio é o nosso menor átomo. Portanto, quanto mais próximo do hélio, maior a energia de ionização. Fiz a distribuição eletrônica do elemento A com Z igual a 15. Fiz a distribuição eletrônica do elemento B com Z igual a 37 e fiz a distribuição eletrônica do C com o Z, o número atômico, igual a 8. Tá? Descobri as posições deles na tabela periódica. Tá? Lembrando que como acha a posição na tabela periódica foi visto há 2 aulas atrás. Vamos colocar os elementos na posição mais ou menos da tabela periódica. Pronto.
Então, qual deles é menor? É o C. Ele está mais para cima e mais para a direita. Se ele é o menor, ele tem a maior energia de ionização. Portanto, se eu for colocar em ordem crescente, eu começo do B, ele tem energia de ionização menor que o A, e o A tem energia de ionização menor que o C. Esta ordem. Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Tá? Definição. É a energia envolvida quando um elétron é adicionado a um átomo neutro isolado. Então, se eu forneço um elétron para este átomo, esse átomo libera uma quantidade de energia. Tá? Isso é afinidade eletrônica. Os átomos que têm grande tendência a receber elétrons, os halogênios, por exemplo, possuem grande afinidade. Tá? Em alguns casos, como nos alcalinos terrosos, a energia é absorvida e não liberada. Mas, quando a gente fala de afinidade eletrônica, nós costumamos trabalhar, tá, com os ametais. Mas a regra, tá, funciona para todos. Então, vamos ver. Eu vou fornecer um elétron para o meu átomo e ele vai liberar essa quantidade de energia. Essa energia liberada quando um átomo ou íon isolado sob condições padrões no estado gasoso recebe um elétron em sua camada de valência. Essa energia que sai mostra a força com que o núcleo do átomo atrai o elétron. Tá? Então, essa é a afinidade eletrônica, energia liberada pelo átomo quando nós fornecemos um elétron para ele. Eletronegatividade ou caráter não metálico. É uma grandeza que mede a atração de um átomo sobre os elétrons deste em uma ligação química. Eu tenho aqui para vocês a escala de Pauling. Tá? É importante essa escala porque a partir dela nós conseguimos dizer o quão iônico ou quão covalente é uma ligação entre os átomos. Tá? Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico da ligação. Quanto menor for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente da ligação. Observando que os gases nobres não entram, tá, no estudo da eletronegatividade. E o flúor é o nosso elemento mais eletronegativo. A eletronegatividade é definida como a capacidade que um átomo isolado, no estado gasoso, possui de atrair para si o elétron de outro átomo, quando ambos estiverem ligados. Assim, podemos concluir que um átomo com um valor alto de energia de ionização deve ser bastante eletronegativo. Essa capacidade de atrair os elétrons é sempre maior nos ametais que nos metais. Quanto menor for o raio atômico, maior será a sua eletronegatividade. Veja essa fila dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tá? Nós pedimos, normalmente, no caso do professor André, gosta que os alunos guardem essa fila de eletronegatividade. Ela é muito útil, por exemplo, para o cálculo do NOx. Tá? Vai ser útil também quando vocês estiverem estudando pilhas, eletrólise. Então, guardem essa fila de eletronegatividade. Fonselle Brisky pH. Ou uma frasezinha: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Vocês escolhem uma forma de guardar, ou Fonselle Brisky pH, ou criem uma frase para vocês. O importante é que vocês guardem esses elementos. Tá? Essa é a fila de eletronegatividade, mais cobrada nos vestibulares. Exercício para a gente fazer. Dados 3 elementos, x, y e z, a ordem crescente dos valores de sua eletronegatividade. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica e achar as posições deles na tabela periódica. Então, vamos lá. Eu sei que o x está no quarto período, o y está no quarto período e o z está no quinto período. Tá. Agora, entre o x e o y, eu sei que o y ele está na família 7A, portanto ele é um halogênio.
Então, vou colocar aqui na tabela periódica o X, o Y e o Z. Qual deles tem maior energia de eletronegatividade? Qual deles tem maior eletronegatividade? Deixa eu ver. O Y ele está mais próximo do flúor, portanto ele tem maior eletronegatividade. Tá? Como que eu sei disso? Porque a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tem-se então que Z tem menor eletronegatividade, depois o X e por último o Y. Alternativa correta, alternativa D. Agora, esse é extra, hein, pessoal? Tá? É a mais do que está na apostilinha. Eletropositividade ou caráter metálico é a capacidade de um átomo perder elétrons, ficando assim carregado eletricamente e passando a partir daí a ser chamado de cátion. Os metais apresentam altos valores de eletropositividade, por apresentarem grandes raios e elétrons livres na camada de valência, o que lhes confere baixa energia de ionização, ou seja, grande facilidade em perder elétrons. Na tabela periódica, nós temos o frâncio sendo o elemento mais eletropositivo, ou seja, o que tem maior caráter metálico. Né? Então, qualquer elemento próximo do frâncio, tá, vai ter caráter metálico. Quanto mais próximo do frâncio, maior caráter metálico. E como na eletronegatividade, na eletropositividade, os gases nobres também não participam. Exercício para a gente treinar. Nos elementos pertencentes à família do nitrogênio, o elemento químico que apresenta caráter metálico mais acentuado é, tabela periódica, família do nitrogênio. Então, quanto mais próximo do frâncio, maior o caráter metálico. Se todos estão na mesma coluna, então quanto mais para baixo, maior o caráter metálico. Dentre a alternativa, o que está abaixo de todos é o bismuto dentre as opções. Portanto, alternativa A, o bismuto tem o maior caráter metálico. Reatividade química. Isso é legal. Se um átomo ele é muito eletronegativo, significa que ele é muito reativo. Se um elemento, tá, um átomo, é muito eletropositivo, significa que ele é muito reativo. Portanto, as duas extremidades são extremamente reativas, tanto o frâncio quanto o flúor. Tá? Então, essa é a forma que cresce a reatividade. Do meio para a esquerda, do meio para a direita, de cima para baixo e de baixo para cima. As extremidades são as mais reativas. Densidade. Pessoal, existe aí uma disputa aí entre os estudiosos para qual elemento é o mais denso na tabela periódica, ósmio ou irídio. Tá? A maioria dos livros traz o ósmio com maior densidade. Né? E só vão mudar na centésimo de grama. O valor de densidade são diferente deles em centésimo de grama. E o irídio ganha um pouquinho, mas a maioria dos livros traz o ósmio como elemento mais denso. O importante não é decorar, tá? É que vocês entendam que quanto mais para baixo e mais para o meio, maior é a densidade. E adivinha quem está aí neste meião? É o ósmio e o irídio. Tá? Quanto mais próximo deles, maior é a densidade. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Né? Temperatura de fusão é a temperatura na qual o sólido se transforma em líquido. Temperatura de ebulição é a temperatura na qual um líquido se transforma em vapor. Com exceção dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, as temperaturas de fusão e ebulição dos elementos na tabela periódica aumentam com o aumento da densidade. Tá? Então, quanto mais para baixo, mais para o meio, maior a temperatura de fusão e ebulição, tirando os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Importante, gostaria que vocês focassem neste item B. O metal com maior temperatura de fusão é o tungstênio.
Por esse motivo, ele é usado em filamento de lâmpada incandescente. Tá? Hoje quase não aparece mais, mas antigamente, tá? Há 20, 30 anos atrás, era comum ter lâmpada incandescente em casa. E aquele filamento ali do meio era de tungstênio. Exercício para a gente brincar. Dado a tabela periódica a seguir, indique o elemento químico mais denso. Lembrando, você precisa guardar apenas o ósmio e o irídio, que fica no centro da tabela periódica e para baixo. Então, o elemento mais próximo deles é o mais denso. Nesse caso, é o próprio ósmio. Próximo exercício. Considere os elementos químicos A, B, C, D e E com a seguinte posição na tabela periódica. O elemento que apresenta primeira energia de ionização mais baixa, ou seja, tá? Se o hélio lá na ponta tem a maior energia de ionização, o mais próximo da outra extremidade, que é o frâncio, mais próximo do frâncio, tá? Para quem não lembra, é aqui, ó. Quanto mais próximo dessa outra extremidade, tá? Menor vai ser a energia de ionização. Então, analisando essa questão, mais para cima, maior a energia de ionização. Mais para baixo, menor a energia de ionização. Nesse caso, o B é o que apresenta menor energia de ionização. Mais um exercício. Nos alcalinos terrosos, o cálcio e o bário antecedem e precedem, respectivamente, o estrôncio na tabela periódica. Sabendo que a temperatura de fusão do cálcio é 845 e a do bário 725, assinale a temperatura de fusão mais provável para o estrôncio. O estrôncio está no meio, portanto, a temperatura dele deve ser a média entre as duas. 725 mais 845 dividido por 2. Então, a temperatura de fusão mais provável do estrôncio é 785 graus Celsius. Alternativa correta, alternativa B. Qual elemento químico é utilizado na fabricação do filamento de lâmpadas devido à sua alta temperatura de fusão? Para quem guardou aí 3 slides atrás, nós sabemos que o elemento que apresenta maior temperatura de fusão é o tungstênio. Tá? Uma observaçãozinha rápida. É um filme um pouco antigo, mas acho que vocês devem ter assistido. E.I. Joe 2. A cidade de Londres é destruída quando eles pegam uma torre de tungstênio e lançam do espaço na cidade de Londres. O tungstênio, como ele tem alta temperatura de fusão, ele resiste à reentrada na atmosfera. Tá? Então ele consegue destruir a cidade de Londres inteira. É uma cena bonita no filme. Mais um exercício. A propriedade cujos valores diminuem à medida que aumenta o número atômico na coluna dos halogênios. Então vamos lá. Os valores diminuem à medida que aumenta o número atômico. Então diminui de cima para baixo. Tá? A energia de ionização ela aumenta de baixo para cima. Então a energia de ionização é um exemplo. A energia de ionização nos grupos cresce de baixo para cima. Ou diminui à medida que aumenta o número atômico. Então, a melhor alternativa, alternativa B. Mais um exercício aí. Mackenzie. Na tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos foram representados aleatoriamente por algarismos romanos. A respeito de tais elementos, é correto afirmar que 6 é um elemento mais eletronegativo? Não. O 6 ele é um gás nobre, e os gás nobres nós não trabalhamos com eletronegatividade. O 1, o 2 e o 4 são líquidos à temperatura ambiente. À temperatura ambiente nós temos dois elementos líquidos, que é o brômio e o mercúrio. Então não pode ser a alternativa B também. Item C. 3 e 4 são denominados elementos representativos. O 3 ele é um elemento de metal de transição, então não pode ser essa alternativa também. Tá? 8 é um halogênio e 9 pertence ao grupo 15. Sim, o 8 está na família 7A, é um halogênio.
E o 9, ele não está no grupo 15, tá? Ele está no grupo 16. Tá? Ele é um calcogênio. Então não pode ser essa. Alternativa E. 3s2 e 3p2 é a configuração eletrônica da camada de valência do 5. 4 elétrons na camada de valência, terceiro período. Então vamos lá. Terceiro período. Perfeito. 1A, 2A, 3A, 4A. Sim. O 5 ele está com a configuração eletrônica terminada em 3s2, 3p2 e pertence ao terceiro período. Então, melhor alternativa, alternativa E. FUVEST. Observe a posição do elemento químico ródio na tabela periódica. Ele é destacado aqui no meio da tabela periódica. O ródio aqui. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Possui massa atômica menor que a do cobalto? Não. Se ele está mais para baixo na tabela periódica, a massa atômica dele tende a ser maior. B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio? Não. Apresenta reatividade semelhante se eles estivessem na mesma família, tá? Reatividade deles, ou mais próximo das extremidades. Então, não. É um elemento não metálico? Não. O ródio ele está na família, tá? Está no grupo dos metais de transição. Ele é um metal. Então não pode ser a C. D. É uma substância gasosa na temperatura ambiente? Não. As substâncias gasosas na temperatura ambiente ficam à direita da tabela periódica, tá bom? Tá? Normalmente são os ametais. Então também não pode ser. É uma substância boa condutora de eletricidade? Sim. Como ele é um metal e os metais são bons condutores de eletricidade, é uma alternativa mais viável. Alternativa correta, alternativa E. Na tabela a seguir, é produzido um trecho da classificação periódica dos elementos. Então, pegou um pedaço da tabela periódica. Com base na análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que, vamos lá, a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor? A gente sabe que os gases nobres a gente não estuda muito sobre afinidade eletrônica. Então, vamos para o B. O fósforo apresenta maior condutividade elétrica do que o alumínio? Não. Por que não? Porque o fósforo é um ametal e o alumínio é um metal. E os metais tendem a conduzir melhor a corrente elétrica. Então, não pode ser a B também. C. O nitrogênio é mais eletronegativo que os fósforos? Se você olhar na frasezinha fontes celebres que pH, nós descobrimos que o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo. Melhor alternativa, alternativa C. Mais um exercício. Os átomos dos elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas em seu estado fundamental. O X, ele tem 7 elétrons na camada de valência, está no segundo período. O Y, ele tem 1 elétron na camada de valência, está no terceiro período. E o Z está no quarto período e apresenta 7 elétrons na camada de valência. É correto afirmar que entre os citados, o átomo X tem maior raio atômico? Não, o X tem menor. Que o elemento Y é um metal alcalino e o elemento Z é um calcogênio? Sim, o Y é um metal alcalino, mas o Z, na família 7A, é um halogênio, então não pode ser essa. Que entre os citados, o átomo do elemento Z tem a maior afinidade eletrônica? Quem tem maior afinidade eletrônica é quanto mais para cima e mais para a direita. Então, não. Que a energia de ionização do elemento X é maior que a do átomo do elemento Z? Sim, a energia de ionização de X é maior que a de Z. Tá? Lembrando que a energia de ionização cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Terminamos por aqui. Bom estudo e faça uma tarefinha. Eu separei, são 22 exercícios de tarefa. Eu separei 10 para vocês fazerem, ok? Aquele abraço.